Um cliente me perguntou essa semana por que ele deveria instalar o Hike Central na sua portaria de um condomínio e por que não utilizar um software gratuito, como por exemplo o IVMS. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui para explicar para vocês de forma prática o contexto de utilização do Hike Central, porque se justifica em um condomínio que tem portaria utilizar o Hike Central e não um software gratuito. Se você é novo aqui no canal, eu me chamo Vitor Lopes, sou especialista em segurança eletrônica Hikvision e estou aqui compartilhando com vocês conteúdos sobre controle de acesso, CFTV e alarme, soluções Hikvision que você pode implementar aí para atender o seu cliente da melhor maneira possível, certo? Hoje o nosso contexto é sobre o controle de acesso e eu vou começar explicando para vocês um pouco sobre as faciais, né? Nesse caso, esse cliente que me fez essa pergunta trabalha com os sistemas de reconhecimento facial na entrada e saída do condomínio para as garagens. Então, imagina o seguinte, eu tenho um condomínio com a portaria que hoje a gestão acontece da seguinte forma, a pessoa chega lá, faz o cadastro, né, dessa pessoa ali de forma manual, avisa onde ele vai, qual que é o apartamento que ele vai visitar, e a partir dali é liberado o acesso dele. Com a utilização do sistema da Hikvision, o nosso objetivo aqui vai ser fazer esse controle de forma automática e digitalizada. Então eu posso fazer o cadastro, inclusive, dos moradores de forma definitiva. Então, se fosse, por exemplo, só fazer a gestão de morador nesse condomínio, faria sentido utilizar o software gratuito. O IVMS, por exemplo, ele me permite trabalhar com até 16 portas, se não me engano, 16 portas e até 2.000 usuários. Então, imagina o seguinte, se eu tenho um condomínio para fazer a gestão dos moradores, eu consigo trabalhar ali com no máximo 2.000 moradores, excelente, trabalho com software gratuito, nenhum problema com isso. Aí o condomínio vai me dizer o seguinte, poxa, mas o meu condomínio não tem 2.000 moradores e mesmo assim eu ainda vou precisar trabalhar com um software pago? Já já eu vou te explicar por quê. Então, voltando ao contexto do cadastro de portaria, os moradores, uma vez que estão com suas faces cadastradas, eu simplesmente vou olhar para a facial, vou conseguir fazer a liberação de acesso, o portão da garagem vai abrir, ou se for a porta social, e na saída acontece a mesma coisa. Mas uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é a questão da limitação dos usuários dentro desse equipamento. Então, nesse caso aqui, ó, se eu for utilizar uma facial 672, por exemplo, que a gente vai utilizar no nosso teste aqui, eu consigo trabalhar com até 20.000 pessoas. E no caso da 673, eu consigo trabalhar com até 50.000 pessoas, tá? Até aí tudo bem, poderia cadastrar uma série de pessoas e tá tudo certo. Então, qual que é o pulo do gato aqui? O cadastro dos moradores ele é feito de forma definitiva. Então, uma vez que eu coloquei o Vitor dentro do sistema, esse Vitor utiliza um espaço daqueles 50.000 disponíveis, no caso da 673, e um dos 20.000 disponíveis no caso da 672. Até aí tudo bem, eu tenho no máximo 2.000 moradores, estou dentro do meu sistema, tudo funcionando perfeitamente. Só que, imagina o seguinte, o condomínio ele tem um fluxo de visitantes que acontece durante o dia, a semana, final de semana, o parente vai visitar, tem algum prestador de serviço que vai na minha casa para fazer um serviço esporádico. Então essas pessoas precisam ser cadastradas, né, para manter a segurança do local, elas precisam ser cadastradas na entrada, ao sair precisa ser registrado que essa pessoa saiu do local. Então se eu fosse trabalhar com um módulo gratuito, qual seria o grande problema aqui? Eu teria que estar o tempo inteiro adicionando pessoas, depois que esse cara foi embora eu teria que validar se ele foi embora e depois eu teria que ir lá no sistema e excluir o usuário. Amanhã eu vou fazer o cadastro de novo dessa pessoa, depois eu tenho que fazer o trabalho de remover essa pessoa. Então, ou seja, a gestão desse sistema ficaria algo insustentável. Então, o que ia acontecer? Com o passar do tempo, essas pessoas cadastradas no sistema, por mais que elas possam ter os seus usuários expirados, elas se manteriam dentro da facial. O que faria com que, a partir de um momento, eu sature os 20.000 usuários permitidos dentro desse equipamento, ou eu sature os 50.000 usuários permitidos dentro do 673 e a partir daí tudo para de funcionar, eu não consigo cadastrar mais pessoas. E se eu estou utilizando um software gratuito, nem aos 20.000, nem aos 50.000 eu conseguiria chegar. No máximo, eu chegaria ao teto de 2.000. Aí você vai me dizer o seguinte, né? Você que já está trabalhando com Hikvision, já conhece um pouco os sistemas, Vitor, mas tem um Hike Central Access Control gratuito, que vai permitir que eu trabalhe com 16 faciais e eu consigo trabalhar com até 3.000 usuários. Já ganhei aí uma gordura de mais 1.000 pessoas, né? Só que eu não consigo, nos softwares gratuitos, fazer a estratégia de gestão do visitante. E essa é a grande questão aqui, é o que eu vou mostrar para vocês na prática, como que torna-se muito mais fácil a gestão do visitante utilizando o software pago. Então, o software pago se justifica para que você não tenha um gargalo e não tenha que fazer um trabalho todo operacional e manual, que vai ser, né, muito suscetível a falhas
ao invés de você trabalhar com o módulo visitante. Então vamos lá, vamos explicar o que é o módulo visitante no Hike Center. Uma vez que uma pessoa que não é morador, que vai ser um visitante esporádico, ele vai fazer uma visita naquele local, primeiro, eu posso mandar um convite remoto para ele, então ele vai receber um link. Nesse link, ele vai fazer o seu cadastro, né? Vai tirar a sua foto. Se não quiser tirar a foto também não tem problema, ele vai entrar com o QR Code. Então, beleza, faz o cadastro, nome, sobrenome. Se quiser pegar o número da identidade, tudo certo. Uma vez que essa pessoa fez o autocadastro, esse dado vai para dentro do Hike Center e aí uma pessoa vai aprovar esse acesso. Então ele vai chegar lá, beleza, fulano de tal, vai visitar ciclano, tá tudo certo, tá aprovado, já foi avisado aqui na portaria, liberar acesso. Então eu vou aprovar essa reserva. Uma vez que o operador aprova essa reserva, essa facial vai para dentro esses dados, né, vão para dentro da facial. E quando essa pessoa chegar no dia e horário marcado, ela vai conseguir já passar pela facial e vai entrar. Quando a pessoa estiver saindo, eu consigo configurar a facial de saída como uma unidade de checkout. O que eu quero dizer com isso? Na hora que essa pessoa estiver saindo, ela vai passar o rosto dela, automaticamente o Hike Center tira essa base de face de dentro do equipamento e deixa ela em stand-by, vai ficar documentado no Hike Center quando que essa pessoa passou e tudo mais, mas ela não vai estar mais dentro do sistema. Então, dessa forma, eu consigo fazer uma gestão muito mais organizada e com menos trabalho operacional e manual, né, do Hike Center. Ou, se você não configurou, por exemplo, a unidade de checkout, tem uma validade também. Geralmente, um usuário visitante, ele tem um acesso de um dia. Então, ele vai ter um dia inteiro de acesso permitido. Ou eu posso configurar também uma quantidade de vezes. Ele pode autenticar 2 vezes, ou seja, uma para entrar, uma para sair. Se ele tentar autenticar de novo, vai dar pau, ele não vai conseguir entrar, ele vai ter que pedir permissão novamente. E o legal de você configurar a unidade de checkout, por exemplo, é que uma vez que a pessoa saiu do local, automaticamente a face dele foi descartada, eu não corro o risco de o operador ter esquecido de descadastrar essa pessoa, esse cara, se ele estiver mal intencionado, ele vai voltar, colocar a face dele dentro da facial e vai conseguir entrar no condomínio e ter acesso. Então, eu acredito que vocês não vão querer ter esse tipo de dor de cabeça para o cliente de vocês. Uma vez explicado, eu vou fazer o seguinte, eu vou configurar agora o Hike Center com o módulo visitante, vou mostrar para vocês na prática essa operação. Então eu vou configurar da seguinte maneira, a 673 vai ser a minha facial de entrada e a 672 vai ser a facial de saída. Nós vamos fazer a simulação exata aqui de um módulo visitante em operação. Vou cadastrar primeiro o meu usuário como um usuário morador, para vocês virem, vou entrar, vou sair e tudo mais, e meu usuário continua permanentemente ali funcionando. E depois eu vou excluir esse Vitor morador e vou colocar o Vitor visitante. E aí a gente vai configurar o 672 para ser a nossa unidade de checkout. Quando o Vitor entrar, beleza, avisamos ali para a portaria que o Vitor entrou, está registrado o horário certinho, por onde que ele passou. Na hora que ele sair, automaticamente a face dele vai ser removida. Uma vez que a face dele foi removida, ele não tem acesso mais ao condomínio. Certo? Então vamos para a tela do computador agora, vou mostrar para vocês na prática como fazer essa configuração e no final a gente retorna para fazer o teste aqui para ver se está tudo certo, beleza? Então vamos lá. Bom, estamos aqui já com o Hike Center instalado na máquina, certo? Não vou mostrar aqui exatamente como fazer a instalação, porque a gente já tem vídeo no canal aí mostrando o passo a passo de instalação. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer no Hike Center é adicionar as faciais aqui dentro, beleza? Então vamos adicionar os equipamentos aqui dentro do dispositivo de controle de acesso. Vamos procurar na minha rede local aqui, ó, que os equipamentos já estão online. Então vamos colocar primeira facial e vamos colocar aqui como entrada. Vou colocar a senha. Beleza. Área existente, vamos deixar nessa área temporada aqui mesmo. Pronto, vamos adicionar a segunda agora. Na verdade eu coloquei a 672 como entrada, deixa eu editar aqui, eu quero essa aqui como a saída. E agora essa aqui como entrada. Beleza? Área existente, temporada, equipamentos adicionados. Uma vez que os equipamentos já estão aqui, eu vou fazer a gestão, poderia fazer essa gestão de usuários moradores, por exemplo, perfeitamente através do IVMS ou do Hike Center ou Access Control, tá? Então deixa eu fazer esse processo aqui para vocês aqui, só para a gente poder estar na mesma página. Deixa eu só achar uma foto minha já existente aqui, para que eu possa utilizar, mas nada impede que eu tirasse a foto ali pelo facial, tá? Mas eu vou pegar uma imagem que já tenho aqui para facilitar o cadastro. Beleza, já está no jeito aqui, deixa eu ir lá dentro de pessoas, é aqui que eu vou cadastrar os usuários e eu vou colocar aqui como adicionar um morador, tá? Por enquanto eu estou colocando dentro do software, não estou utilizando as faciais para fazer o cadastro, certo? Então uma vez que você está utilizando o software, eu recomendo que vocês utilizem ele, tá?
Vamos colocar aqui nome e sobrenome. A vigência por padrão de um usuário definitivo dentro do Hike Center são de 10 anos, tá? Mas se você quiser, pode fazer esse ajuste aqui. Aí eu vou clicar aqui, vamos carregar uma imagem. Nós trabalho aqui, pessoas, e vamos pesquisar pelo Vitor aqui. Beleza? Lembra de colocar ele dentro da silhueta aqui, se necessário, dá um pouquinho de zoom, deixa as orelhas dentro certinho aqui da silhueta e vamos guardar. Beleza. Por enquanto, só vou adicionar o Vitor aqui dentro do sistema. Agora eu preciso fazer a gestão do controle de acesso. Primeira coisa, vamos criar um nível de acesso. Vamos colocar o nível de acesso todos aqui, tá? Aliás, vou fazer diferente, vou fazer cenário real, moradores, tá? E aqui eu vou colocar, nesse caso, tá vendo que eu tenho duas portas de uma facial específica e eu tenho uma porta da outra. Tá meio bagunçado aqui, né? Então deixa eu dar uma organizada. Como que eu faço isso? Eu venho aqui dentro de cadastro de dispositivos, ou dentro de área, e aqui, ó, eu tenho o nome dos equipamentos, vamos em porta. Nesse caso, o dispositivo de saída tem duas faciais, uma facial 1 e 2. Então vamos colocar aqui porta saída 01. Vamos copiar aqui. E aqui, porta saída 02. E aqui vamos colocar porta entrada 01. Beleza. Aqui eu não vou entrar no mérito de configuração de ajuste dos dispositivos, tá? O objetivo aqui é só apresentar a importância do equipamento utilizando o Hike Central com módulo visitante, um software pago, em comparação ali com um software gratuito como o IVMS. Então bora lá. Agora eu já posso ir lá dentro do nível de acesso, deixa eu voltar, entrar de novo, vamos colocar aqui moradores. Tá lá, eu vou colocar aqui, ó, porta de entrada 1 e porta de saída 1, tá? Os moradores vão poder acessar. Faz de conta que isso aqui seria, por exemplo, um portão de visitante. Eu poderia fazer um cadastro de nível de acesso de acordo com o local. Vamos lá, beleza, moradores. Agora eu vou atribuir esse nível de acesso às pessoas que estão cadastradas. No meu caso, eu vou atribuir por departamento, tá? Então vamos pegar o departamento aqui, no caso Hike Center, vou deixar um departamento completo. Se eu quisesse, poderia vir aqui, por exemplo, e criar um departamento aqui chamado moradores. Poderia colocar um outro departamento aqui chamado funcionários, que eu posso organizar também tudo, tá? Então eu poderia pegar o Vitor aqui, vamos ajustar, vamos colocar ele no departamento moradores. Coloquei o Vitor lá em moradores, ok. Agora vamos lá no nível de acesso e eu vou fazer o ajuste por departamento. Deixa eu atualizar a tela. Grupo moradores. Eu vou colocar o nível de acesso moradores. Beleza. Atribuído. Qualquer hora do dia ele pode acessar. Uma vez que eu atribuí o acesso, eu já posso fazer o acesso ao local. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou lá na facial agora e eu vou me autenticar. As chances são que ele vai dar acesso autorizado aqui a mim, tá? Deixa eu já colocar na tela inteira aqui para a gente poder identificar. Vamos lá. Então, olha só, o Vitor, né, foi autenticado aí algumas vezes, fiz até questão de identificar várias vezes, tá? Então, nesse caso aqui, ó, acesso permitido pela face. Então, eu já tenho todas as permissões. Então, ele dá o evento aqui também que a porta foi bloqueada de novo. Então, enquanto eu estiver passando aqui pela facial, eu vou conseguir entrar e sair. Então, imagina que isso aqui fosse um visitante de vocês, né? Esse visitante poderia ter acesso indefinido aqui, né? Por tempo indeterminado. Então, a única maneira de eu proibir esse cara de entrar seria se eu viesse aqui dentro do grupo de pessoas e removesse ele, tá? Mas isso é algo que gera, né, uma questão manual que está suscetível a falhas, ao invés de eu utilizar um sistema automatizado, como eu vou mostrar para vocês agora. Então, só por desencaixe de consciência, eu vou eliminar, só para vocês verem que realmente o Vitor vai deixar de existir no sistema e vai perder completamente o acesso. Então, agora eu vou tentar autenticar de novo. Deixa eu voltar aqui para o controle de acesso, tá? Deixa eu voltar aqui, deixa eu atualizar para poder dar uma limpada. Pronto. Agora eu vou tentar acessar lá. Vamos deixar na tela principal aqui. Vamos tentar o acesso e vamos ver se eu consigo entrar.
Então, como vocês podem ver, ó, tentei nas duas faciais. Então, agora eu tenho aqui, no meu caso aqui, ó, acesso negado pela face, certo? Vamos agora fazer a gestão do visitante, que é o grande diferencial do Hike Central em relação aos outros programas. Primeira coisa, dentro do módulo visitante, eu tenho, né, aqui alguns menus. A gente vai decorrer por algum deles. O meu objetivo aqui principal não é mostrar em detalhes a configuração de tudo isso, mas mostrar a operação desse módulo funcionando para vocês verem a diferença, tá? Então vamos lá. Aqui dentro, né, das opções aqui de visitante, tem esse grupo específico que é onde eu vou colocar essas pessoas. Então vamos pensar o seguinte, ó. Vou editar esse grupo aqui, vamos colocar visitantes para ficar mais fácil de eu identificar. Visitantes, certo? E uma coisa que eu preciso fazer também é definir um nível de acesso. Então imagina que o visitante ele acessaria outra portaria, né? Geralmente em condomínios tem uma entrada para visitante e uma entrada para moradores. Então nesse caso eu teria que vir dentro de controle de acesso. Dentro de nível de acesso eu criaria aqui o nível de acesso chamado visitantes. E aqui eu vou escolher quais são as portas. Vamos supor que seria a porta 1 e porta 2, certo? Só que para o nosso teste funcionar legal com as duas faciais, vão ser essas duas portas aqui. Acesso o tempo inteiro, não tem uma restrição. Fosse funcionário, por exemplo, poderia restringir só para horário comercial. Se fosse funcionário de turnos diferentes, um turno noturno e o outro durante o dia, enfim. Então, nesse caso, vamos colocar o nível de acesso. Para quê? Porque lá no módulo visitante, eu tenho que vir aqui para configurar primeiramente isso. Quando um visitante chegar, por onde que ele vai passar? Quais são os critérios de permissão dele? Então, nesse caso aqui, a gente vai dar a permissão de visitantes e eu vou colocar como nível pré-definido. Dessa forma, todas as pessoas que forem cadastradas como visitante, automaticamente elas já vão fazer o acesso delas por aqui. Depois disso, o que eu tenho que fazer? Eu posso configurar alguns detalhes aqui, ó, dentro dos parâmetros. Eu posso colocar como a reserva do visitante, a entrada do visitante, entrada não necessária se a reserva for confirmada. Então não precisaria fazer o check-in desse visitante, por exemplo, se eu confirmar a entrada dele, certo? Poderia fazer alguns outros ajustes aqui, por exemplo, imprimir passe e tal, não tem muita necessidade. O que mais que eu tenho de configurações? Eu vou definir qual que é a minha unidade de checkout. Por onde que ele vai autenticar, configurando saída desse usuário, e a partir daí eu já não tenho mais permissão para entrar. Então eu vou definir o seguinte, olha, quando ele passar pela porta de saída número 1, automaticamente ele não consegue mais entrar no condomínio de novo, tá? Então aqui ele pegou duas porque geralmente a facial Hikvision ela aceita uma unidade como escrava, né? Que seria tipo dentro da saída 1 de acesso à portaria, eu poderia utilizar um leitor interno para fazer essa autenticação, mas isso em um outro cenário, mais em controle de acesso corporativo, não vou entrar muito no mérito. Ah, Vitor, não quero ficar com isso aqui poluindo. Beleza, você vai lá e remove. Deixa só aqui realmente é a facial. Agora eu vou cadastrar um visitante. Então vamos reservar aqui, por exemplo, a vinda de um visitante. Então eu avisei lá para a portaria que o Caio vai vir até. Então vamos colocar aqui Caio Andrade, vai vir até a empresa. E eu vou pegar a foto do Caio. Faz de conta que esse aqui é o Caio, tá? E vamos guardar. Vamos colocar aqui, ó. Esses campos são totalmente customizáveis, tá? Você pode definir aqui qual campo que a pessoa precisa preencher. Então vamos colocar aqui o telefone do Caio, número do CPF dele também, tem que colocar. Esse ID aqui poderia ser o nome da matrícula e tal. Tem alguns nomes aqui que não vai fazer muito sentido para vocês, mas eu consigo vir aqui dentro dos campos de módulo básico aqui e ajustar isso. Nesse caso aqui, ó, eu poderia fazer essa configuração de horas válidas, tá? Ou seja, quantas vezes esse cara pode acessar? Se ele acessar 4 vezes, ou seja, ele entra, sai, acabou, não consegue entrar mais. Ou eu deixo esse campo desabilitado e o que vai fazer valer aqui, ó, é justamente a data e hora de entrada. Percebe que ele só vai fazer o acesso dessa pessoa no mesmo dia até as 23h59, tá? Diferente do acesso convencional que é 24 horas, perdão, que são 10 anos, nesse caso aqui vão ser no máximo 24 horas, beleza? Então tá, dito isso, vamos reservar aqui a vinda do Vitor. Parece que eu tenho que colocar um e-mail também, então vamos colocar aqui vitor@gmail.com, só para preencher. Vamos lá, reservar. Pronto, esse é o código de reserva do Vitor.
eu vou copiar esse código aqui e agora eu vou na entrada e saída de visitante, entrada reservada, eu vou colocar o código dele, ok. Vou dar o check-in dele aqui, ó, vou fazer a entrada dele. Agora, no caso o Caio, ele pode acessar utilizando a face, já que ele mandou a foto, ou eu poderia mandar esse QR Code para ele aqui, ó, e ele faria o acesso através do QR Code. Então tá, o usuário está registrado, você vai perceber aqui, ó, ele tá com permissão para poder entrar no condomínio. E agora eu vou, né, colocar aqui dentro do registro de acesso de visitantes, ó, e vou passar agora na facial e vamos ver qual que é o comportamento dela. Vamos lá. Bom, então olha só. Então o Caio, né, ele acabou de acessar o condomínio. Eu já fiz a autenticação dele nas duas faciais, entrei e saí. Aí ele deu um relatório aqui, ó, saiu por si. Aqui eu coloquei, né, deixei nesse local aqui, mas se eu quisesse fazer um acompanhamento mais próximo do acesso dele, eu poderia vir aqui no monitoramento em tempo real. Deixa eu só repetir esse processo para ficar legal. O Caio, no caso, saiu por si, né? Eu vou vir aqui, ó, dentro do controle de acesso e eu vou tentar entrar de novo. Vamos ver se eu consigo fazer o acesso. Então, olha só, acesso negado pela face. Vamos fazer o seguinte, vamos repetir o processo de cadastro desse visitante aqui. Então, esse visitante, Caio Andrade, ele saiu. Vamos fazer a reserva dele de novo, certo? Então, saiu de forma independente. Vamos reservar uma outra pessoa. Vamos colocar aqui, por exemplo, Roberto Gil. E vamos colocar aqui de novo a foto do Roberto aqui. Acesso tal. Eu tenho que colocar o e-mail dele, é obrigatório, certo? victor@lopes.com. Beleza? Vamos colocar aqui o telefone, colocar um ID e uma matrícula qualquer aqui. Vamos deixar no módulo visitante, já está reservado. Pronto, reservado. Vou pegar o código dele aqui, 4027. Vamos lá dentro da entrada de visitante, entrada reservada e vamos dar a entrada nele. Agora o Roberto Gil tem que ter acesso aqui ao local. O que eu vou fazer aqui? Então eu vou fazer a entrada, né? Vou deixar aqui nesse campo aqui, está como registrado, não deram entrada nele ainda. Eu vou colocar aqui no controle de acesso e vamos ver qual que é o comportamento aqui desse monitoramento em tempo real. Vamos ver. Então aqui, ó, ele deu, né, que o Roberto Gil, ele teve acesso, agora permitido, ele é do grupo visitante e ele foi permitido acesso via face. Vamos voltar lá no módulo visitante e vamos atualizar aqui, ó. Pronto, o Roberto Gil está aqui, aqui está como registrado, o estado dele está como registrado, nesse caso aqui está ainda registrado, nada acontece. Agora eu vou fazer aqui o acesso dele na saída. Vou passar pela facial de saída e vocês vão ver que ele já vai perder efetivamente o acesso sem eu fazer nenhum tipo de configuração. Então vamos lá. Vou passar agora para a saída. Pronto, já autenticou aqui a passagem dele. Então nesse caso aqui agora o visitante no horário tal, às 18h18, ele passou pela porta de saída, certo? Vamos voltar lá dentro do módulo visitante, vamos atualizar a página aqui e agora ele aparece aqui para a gente, ó, que ele saiu por si, ou seja, esse cara já fez o checkout dele. A configuração que eu fiz dentro do Hike Center permitiu que ele fizesse o checkout de forma automática. E o mais interessante é que, deixa eu pegar aqui, por exemplo, uma dessas faciais, vou entrar na interface dela aqui, só para vocês verem que essa pessoa já não está mais dentro da facial, o que me economiza espaço. Então eu posso ter vários moradores, vários visitantes entrando e saindo, e olha só, tá vazio aqui, tá? Eu vou cadastrar agora, só que eu vou fazer um cadastro diferente, até para vocês verem essa outra alternativa, esse outro recurso, que é o cadastro de um visitante através do aplicativo do celular. Vamos lá, módulo visitante, eu posso vir aqui, ó, e eu posso mandar esse QR Code para o meu visitante e ele vai fazer o próprio cadastro dele. Então, nesse caso, vamos colocar aqui o Vitor para fazer o cadastro dele. Agora vamos entrar como Vitor mesmo. Deixa eu só configurar aqui o celular para a gente mostrar na tela. Beleza, então estamos aqui com o celular já conectado. Aí eu mandei esse QR Code aqui, né, para o meu visitante. Ele vai escanear esse QR Code com o celular dele. E aqui ele vai conseguir acessar o servidor. Aqui nesse caso aqui, ele pode mostrar os detalhes e visitar esse site. Visitou o site, ele vai ter acesso a esse link aqui, ó. Então, ou seja, eu não preciso nem pedir eventualmente a portaria para fazer esse cadastro para mim.
Eu mesmo posso mandar esse acesso ali para o visitante e ele já consegue fazer essa autenticação. Então aqui ele vai tirar uma foto dele, tá? Então vamos pegar aqui, vamos tirar uma foto. Não é das melhores não, mas é bom para poder a gente explicar o contexto. Usar a foto. Vamos colocar aqui Vitor Lopes, certo? O que mais que eu tenho? Ó? Esse ID number aqui é obrigatório, vamos colocar. E-mail também, sempre obrigatório. E license, phone. E aqui eu vou colocar esse código, tá? Então geralmente pode acontecer isso aqui, ó. Esse código aqui expira. Aí na hora que você vai tentar mandar, não funciona, não tem problema. Você vem aqui e você tem 60 segundos para digitar esse código. Salvar. Enviado, você tem acesso a esse QR Code aqui, tá? Peça o seu visitante para tirar print desse QR Code por desencargo de consciência. Ok, por enquanto vamos deixar o visitante de lado aqui e vamos lá no nosso sistema. Reserva de visitante, olha só, acabou de aparecer aqui uma pessoa, nesse caso ele está reservado, ele não está registrado ainda, certo? Então eu tenho que pegar o código dele, nesse caso aqui, ou seja, isso aqui é um double check, tá, pessoal? Isso aqui eu posso fazer com que a portaria valide a informação. Olha, estou vendo aqui, fulano de tal disse que vai visitar ali o apartamento tal, podemos liberar, o morador deu ok, ele vai pegar esse código aqui, copiar, vai vir aqui na entrada de visitante reservada, e vamos clicar aqui para dar entrada nele. A partir desse momento, essa pessoa está liberada para entrar no condomínio. Uma vez que está liberado para entrar no condomínio, vamos voltar aqui, deixa eu só limpar aqui e vamos fazer a autenticação de novo. Pronto, como vocês podem ver, o Vitor Lopes, certo? Ele entrou aqui, ó, visitante, entrou na porta de entrada 01 e o horário que ele entrou, correto? Agora ele vai sair. Então, antes de eu sair com o Vitor, deixa eu mostrar aqui dentro da facial, ó, que a gente tem, vamos atualizar aqui, ah lá, tem o Vitor Lopes lá dentro, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Esse aqui vocês vão ver na prática, essa estratégia do Hike Central tirando esse usuário e liberando a memória ali da facial. Vou voltar aqui e agora eu vou autenticar para sair. Beleza, Vitor Lopes agora autenticou na porta de saída às 18h28. Nesse caso aqui, tudo certo. Vamos voltar aqui dentro da facial e vamos atualizar a página. Então, beleza, o usuário já saiu da facial, já dei o checkout dele aqui. E se a gente voltar lá no relatório de visitantes, vamos atualizar a página, olha lá, ele saiu por si, tá? Poderia fazer, por exemplo, no momento em que o visitante fazer o próprio cadastro dele aqui, automaticamente ele já vá para as faciais. Então isso é um alinhamento que é bom fazer com o condomínio, porque senão qualquer pessoa com esse link aqui, se não tiver esse double check, qualquer pessoa com esse link pode ir lá e fazer o acesso ao condomínio. Acho que é uma brecha de segurança, né? Então, esse modelo aqui com o Hike Central, com o módulo visitantes, faz muito sentido para condomínios que tem a portaria, tá? Que tem o controle das entradas, tanto das faciais, poderia ser feito o controle também com as placas de visitantes, por exemplo, de veículos, tá? Então, esse módulo também ajuda dessa forma. Esse módulo visitante, ele só está disponível para o Hike Central pago. No Hike Central, Access Control e no IVMS, esse recurso aqui não existe. Então é isso, moçada. Aqui eu quis apresentar para vocês aí o motivo da utilização do módulo visitante do Hike Central para condomínios que possuem portaria, tá? Existe uma outra alternativa também para condomínios sem portaria, condomínios de uma torre, que geralmente você só tem um interfone ali para comunicação com os apartamentos. Existe uma outra solução também para fazer a gestão ali de acesso de visitantes, mas essa gestão ela não tem acesso via facial, é utilizado estritamente para QR Code, mas isso é um tema para um outro vídeo. E se você gostou, eu gostaria que você deixasse aqui o seu like, ao mesmo tempo segue o canal aí, porque a gente está trazendo sempre novidades aqui sobre o mundo Hikvision. E se eventualmente ficou alguma dúvida, ou você está com algum projeto aí em mente e precisa de algum apoio, comenta aqui embaixo e manda a sua dúvida para a gente, beleza? Espero ter te ajudado, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu, fui!